Oi, eu sou o Júlio Kolbis e hoje eu vou falar para vocês o que eu achei do Legado de Júpiter que estreou na Netflix semana passada. Eu realmente acho que você não deve perder o tempo para assistir esse seriado. Ele começou de um jeito muito devagar. Eu assisti os 2 primeiros episódios e não empolgou. Eu achei bem clichê essa história de briga familiar, entre o pai tentando mandar nos filhos e os filhos tentando fazer outras coisas. O filho tenta fazer aquilo para superar as expectativas do pai, enquanto a menina fica revoltada. É uma história assim que já se repetiu 50 mil vezes. A única diferença é que nesse caso eles são super-heróis, eles têm poderes. Mesmo a introdução dos poderes também não é tão interessante. O que acontece de fato no primeiro episódio? Eles ficam enrolando nessa briga familiar, assim, mais ou menos, uns 80% do episódio. E aí no final do episódio a gente tem uma luta, assim, que é bem interessante, até bem trabalhada, e funcionou bem. Mas a única coisa que tem de legal nesse primeiro episódio são os últimos minutos finais. Mais ou menos os 10 minutos finais da luta são interessantes, mas mesmo assim tem alguns pontos fracos. Eu não gostei, por exemplo, dos uniformes, eu achei muito diferente, muito chamativo, assim, esteticamente não me agradou. Mas isso é uma questão de gosto pessoal, então isso não vai influenciar no prazer que as pessoas vão ter em assistir o seriado. Uma coisa que me incomodou também foi a maquiagem. Os personagens, como eles são mais velhos, e a história se passa em 1929, depois vem para o presente, eles fizeram uma maquiagem assim que quando aproxima a câmera não faz bem aos olhos, assim, não ficou tão legal. É quase que um Walking Dead de super-heróis. Tu fica enxergando ali as substâncias da maquiagem, que fica uma coisa bem estranha. O segundo episódio é uma enrolação só. E aí a história volta para 1929 e começa a contar a história do pai do personagem principal. E vai enrolando, 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 até que no final do episódio acontece um evento que vai dizer o que eles devem fazer no futuro e provavelmente vai ser a origem de como eles conseguiram os poderes. Mas é realmente assim um episódio enfadonho. Dos 2 episódios que eu assisti, assim, eu salvaria 10 minutos, que são os 10 minutos que tem a luta. O resto é só enrolação, é muito diálogo devagar, diálogos clichês, e vai se enrolando a história, não vale a pena mesmo. Até falo assim, não vale a pena mesmo. Talvez valha a pena, assim, mas nos primeiros 2 episódios eu não curti. Achei muito devagar. Tem outras histórias de super-heróis que são mais interessantes. Eu daria assim uma nota 4 para esses 2 primeiros episódios. Talvez melhore, eu vou assistir mais 1 ou 2. Vou dar uma chance, né, mas eu acho que não vai ser algo assim tão bom assim para o futuro. Num certo aspecto assim é meio que uma decepção parecido com o WandaVision, que teve um hype muito grande, mas não entregou aquilo que estava precisando. Os personagens assim não são carismáticos, a história não está boa, não está bem contada, e veio de uma história legal, né? Mas não funcionou nesse formato. Então eu acho que vocês assim não devem perder tanto tempo assim com esse seriado, tem coisas melhores para assistir. Nesse mesmo segmento a gente tem o Falcão Negro e o Soldado Universal da Disney Plus, que é muito melhor. Então, se vocês não assistiram ainda, aconselho a assistir esse outro, porque o Legado de Júpiter ele não funcionou da maneira que a gente esperava, não é um seriado assim que entrega aquilo que promete. Tu tem uma ideia super boa do que vai acontecer, mas no final das contas assim não funcionou. Assim, tá faltando muita coisa ainda. Não sei se vai ter uma segunda temporada. Se tiver, eles vão ter que corrigir muita coisa. Assim, o seriado, mesmo apelando assim, de algumas coisas de violência, ele não é tão legal. Então, além do Falcão Negro e o Soldado Invernal, a gente tem o Invincible da Prime também, que está bem legal. Tem o The Boys também, que são nesse estilo de seriados assim que aparece uma violência mais explícita. Então a gente tem opções para assistir outros seriados assim que sejam bem melhores que esse. Então um abraço e até a próxima semana com uma nova dica para vocês.